estamos mais uma vez pela SOBLEC, Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria, com uma entrevista muito importante que vai trazer, sem dúvida nenhuma, o tema que é o tema do momento, a miopia, com uma orientação da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, que estão aqui com os seus grandes representantes. Dr. Fábio Azenbaum, que é o presidente atual da sociedade, e doutora Luísa Hopkins, que é a presidente eleita, duas autoridades que estão conosco para falar desse tema. Boa noite, doutor Fábio. Boa noite, obrigado pelo convite, parabéns pela sua iniciativa, né, a iniciativa da SOBLEC, aí nesse combate à miopia, é um prazer estar de novo com vocês. Boa noite, doutora Luísa. Boa noite, doutora Tânia, boa noite, Fábio, obrigada mais uma vez pelo convite. Como o Fábio falou, é um imenso prazer a gente poder fazer essa parceria, né, porque o bem-estar das crianças é o nosso objetivo comum. Sem dúvida nenhuma. Vamos ao nosso assunto e vamos discorrer um pouco, e depois, se houver alguma pergunta dos nossos assistentes, nós enviaremos essas perguntas a vocês para que sejam respondidas. Doutor Fábio, qual é o tamanho do problema miopia? Tânia, o problema miopia, não já de hoje, mas já há quase uma década, ele vem um tamanho grande só numa crescente, né? A gente tem estimativas pela OMS que em 2050 metade da população mundial vai ser de míopes. Isso é um número muito grande. E qual que é o problema da miopia em si, né? Porque a mãe pode falar, tá bom, eu não quero que meu filho use óculos, mas ok, se ele tiver que usar, tudo bem. Na realidade, o problema é que as altas miopias, acima de 5 dioptrias esféricas, consideradas pela Organização Mundial de Saúde, elas têm uma chance muito grande de evoluírem com doenças oculares. Então, para você ter uma ideia, existe uma estimativa de que acima de 5, 6 graus de miopia, 40% das pessoas vão ter problemas de retina, glaucoma, catarata precoce, doenças até que podem levar a uma cegueira e mesmo irreversível. Então, esse é o problema da miopia. As taxas de miopia vêm crescendo muito, muito. A gente tem estudos que, por exemplo, que mostram até recentes, agora de janeiro desse ano, que nesse 1 ano de pandemia, óbvio que são estudos em países asiáticos, mas a gente pode fazer um paralelo com o nosso mundo, mas que esse 1 ano de pandemia de crianças presas em casa e com excesso de eletrônicos aumentou absurdamente entre crianças de 6 a 8 anos de idade, tanto o aparecimento como a progressão. Então, o tamanho e o problema da miopia são muito importantes, tanto que já existe, além da SOBLEC e da SBOP, já existe uma ligação muito forte com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, no combate à miopia, né? A gente sabe o quanto que isso pode trazer de problemas visuais e outros problemas que estão atrelados a ela no futuro das nossas crianças e futuros adultos, né? Dr. Fábio fez uma abordagem muito importante, essa campanha que não é só da SOBLEC, essa campanha permanente de consciência dos pais, dos avós, de todos aqueles que estão ligados diretamente com as crianças, é uma campanha que está unindo as sociedades brasileiras, o CBO, sem dúvida nenhuma, que é o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a SBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, e cuida daqueles casos que extrapolam e que vão para a mão dos retinólogos para serem tratados, que nós não queremos que isso aconteça de jeito nenhum, e também os pediatras estão unidos, a sociedade
Brasileira de Pediatria está unida a esse esforço e vocês vão nos ouvir falar o ano inteiro sobre esse assunto. Doutora Luísa, me diga quais são os sintomas, quais são os sinais que os pais devem ficar alertas para os seus filhos em casa. Então, uma coisa bem importante é, assim, a gente lembrar que crianças muito pequenininhas, que não é tão comum de serem míopes, né? Aliás, crianças com menos de 6 anos, mas quando essas crianças ficam míopes, nem sempre elas têm sintomas, né? Então, muitas vezes, uma criança que pode passar por tímida, por pouco ativa, é uma criança míope, e você só vai descobrir levando, examinando, avaliando no oftalmologista. As crianças mais velhas, a gente sabe que elas podem apertar as pálpebras para tentar enxergar, principalmente quando estão vendo algum objeto de longe. Elas podem efetivamente conseguir se expressar, que não estão enxergando um objeto, né, mais ao longe, mas nem sempre elas chegam a verbalizar dessa forma. Então, não é incomum a gente ver até adultos, né, no consultório, dizendo, nossa, eu comecei a usar óculos e eu nem sabia que eu não enxergava, né? Quando meus pais me levaram, eu já tinha 3, 4 graus. E por conta disso é que hoje, inclusive, a SBOP, associada à Sociedade Brasileira de Pediatria, tem algumas recomendações bem específicas para o exame de rotina, para justamente a gente conseguir pegar num exame uma criança que não tenha demonstrado nenhum sinal, nenhum sintoma que possa ter sido percebido pelos pais, mas que seja eventualmente míope. Então, acho que é bem importante lembrar que podem sim ter sintomas, mas no caso de não ter, você somente vai conseguir fazer o diagnóstico fazendo um exame periódico na criança. E como, doutora Luísa, a gente vai sensibilizar esses pais e vai convencê-los dessa necessidade? Tem alguma maneira que a gente deva abordá-los? Como é que você, no seu dia a dia, e como é que nós podemos fazer, todos nós juntos, para sensibilizar esses pais a levar as crianças para o oftalmologista? Acho que o mais importante, assim, o primordial, a nossa pedra fundamental é a informação, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, e os meios de comunicação, principalmente a transformação digital que houve nesse último ano e meio, é fundamental para conseguir fazer chegar essa informação lá no destino final, que são os pais. E eu acho que a grande questão que a gente tem que informar os pais é que o desenvolvimento da visão, ele ocorre nos primeiros anos de vida, né? Então, principalmente ali dos 0 aos 7 anos, e nesse momento a gente precisa dar a melhor qualidade de visão para as crianças, para que o cérebro aprenda a enxergar de forma correta, sempre falo assim, né, no consultório. Então, quem vê são os olhos, mas quem aprende a ver é o cérebro, e o cérebro está em franco desenvolvimento nesse período inicial. Então, uma boa acuidade visual é fundamental para que isso ocorra. E para isso a gente precisa, então, examinar esses olhinhos para ter certeza que eles não têm nenhum grau mais elevado, que possa estar prejudicando, mesmo que eventualmente sem nenhum sintoma aparente, as crianças, mas que isso pode ser avaliado numa consulta oftalmológica. Eu ainda vou fazer mais uma pergunta para você, doutora. Qual é a periodicidade que as crianças devem, para qual as crianças devem ser levadas ao consultório? Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica elaborou diretrizes que são recomendações para tanto os profissionais pediatras encaminharem as crianças, como para os pais e também para os oftalmologistas saberem como orientar os pais de forma adequada. E o que a gente chegou de conclusão depois de uma extensa revisão foi que o ideal seria que o primeiro exame seja realizado entre 6 e 12 meses de idade, primeiro exame oftalmológico, e depois, posteriormente, ao redor dos 3 anos de idade.
Então, acho que o Fábio pode até complementar sobre essas nossas recomendações que foram elaboradas e que estão sendo distribuídas essas informações através do site da SBOP, num artigo que está para ser publicado, para a gente poder divulgar isso para a população como um todo. Sem dúvida nenhuma, é muito importante que essas recomendações sejam bem divulgadas. E aí, eu pedindo ao doutor Fábio que complemente essa orientação da sociedade, eu também pergunto a ele sobre como que nós podemos fazer para evitar a progressão da miopia, porque nós sabemos que existem 3 fatores importantes. O primeiro é o genético, nós não temos como controlá-lo. E existem, além dos fatores genéticos, mais 2 fatores importantes que realmente contribuem muito para o desenvolvimento da miopia. Então, eu gostaria que você abordasse esse assunto, doutor Fábio. Bom, então, primeiro complementando o que a Luísa falou, essa recomendação é do exame oftalmológico, obviamente, de crianças sem nenhum sinal. Veja que isso é importante que a Luísa falou, né? Quer dizer, não entram aí crianças sindrômicas, prematuras, com estrabismo, etc. Crianças que os pais acham que são absolutamente normais, que não tem nada, precisam vir ao oftalmologista nessas faixas, nesses intervalos, nessas faixas etárias. E isso já está sendo extensivamente tendo uma colaboração muito boa dos pediatras. A gente tem uma ligação muito boa com a Sociedade Brasileira de Pediatria e está tendo uma educação muito boa dos pediatras baseada nessas diretrizes que a gente fez. Em relação a combater a miopia, eu tenho na minha cabeça que é uma coisa de toda a sociedade primeiro, né? Então, isso que você faz aí, Tânia, é muito importante na educação, e existem, basicamente, realmente fatores genéticos, isso você não pode cuidar, mas existem outros fatores que são muito importantes e que que a gente pode agir. Então, o primeiro é o tempo, a gente chama exposto ao ar livre, ou tempo indoor, né, fechado. Então, para se ter uma ideia, vários estudos foram feitos sobre isso e se observou que aproximadamente 2 horas por dia ou 11 horas por semana, em média, ao tempo ao ar livre, parece reduzir muito o aparecimento e a progressão da miopia. Então, quanto mais o seu filho, eu sei que a gente está num momento difícil, mas quanto mais o seu filho puder ficar em atividade externa, menor a chance de desenvolver essa miopia. Outra coisa é aquela coisa que se mistura ao estudo, tempo de telas, né, que infelizmente foi marcante nesse último ano. É um fator preponderante no aumento da miopia, então a gente tenta ensinar os pais, olha, vai ter aula, tudo bem, então será que não dá para jogar a imagem do celular ou do computador na TV? Não que TV seja bom, mas é um pouco mais distante, né? O problema é essa proximidade. Será que quando acaba a aula, teu filho não pode fazer uma atividade que não seja no celular, né? Será que não dá para jogar um jogo, jogar bola com ele? Quer dizer, esses fatores de atividade externa, de evitar as telas, é muito importante. E existem outras coisas a se fazer, que aí são do âmbito do tratamento do médico. Existem colírios hoje que a gente sabe que reduzem a progressão da miopia, existem lentes de contato que estão entrando no mercado, que tem sua prescrição, isso é muito importante, tem que ser muito precisa pelo médico oftalmologista em casos precisos, que ela pode também reduzir essa progressão. Então, existem o acompanhamento do oftalmologista também é muito importante, né? Então, não adianta seu filho ser míope e você voltar 2 anos depois no oftalmologista. Existem protocolos, cada 6 meses tem que ver, tem que medir, ver o tamanho do olhinho, como isso está progredindo. Então, na realidade, como eu falei antes, é uma coisa de toda a sociedade, né? Não é uma coisa só do oftalmologista. É fundamental que a gente observe tudo isso que o doutor Fábio falou, porque a luta é para que nós não temos controle para evitar a miopia.
mas nós temos hoje, com muita segurança, o controle para evitar a grande progressão da miopia. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma dessas técnicas, quer seja por meio de um determinado colírio, ou por meio de uma lente de contato de uso noturno, ou por meio de uma lente de contato de uso único, como nós logo vamos ter, nós podemos reduzir, em média, de 50% a 60% a evolução da miopia. Vamos fazer uma continha simples? Por exemplo, o seu filho tem 1 grau de miopia. Ele está progredindo a meio grau por ano. Suponhamos que, quando ele chegar a uma determinada idade, dentro dessa progressão, ele vai ter 5 graus de miopia. Se você for ao oftalmologista e se for usado técnicas de controle da miopia, muito provavelmente esta miopia não vai alcançar 5 graus. Ela vai ficar em torno de 2,5, 3 graus. Não é isso, doutor Fábio? Não é isso, doutora Luísa? Mais ou menos isso. Ou seja, nós não queremos que a miopia alcance os graus que são de risco para a saúde do olho. É mais ou menos isso. Alguma observação, doutora Luísa? Não, acho que está perfeito. Acho que é muito importante mesmo, uma vez míope, fazer um segmento adequado, né, frequente, periódico. Eu tenho, nas aulas aí que tenho acontecido, tenho chamado bastante atenção para a questão dos pais não deixarem de levar seus filhos para as consultas periódicas, que é uma coisa que a gente tem visto, né, um certo abandono dos acompanhamentos, e isso acaba gerando aí uma perda de um tempo muito precioso, principalmente na infância, né, porque 1 ano sem ir ao oftalmologista, 1 ano e meio, como a gente tem visto, é uma criança que poderia ter sido feita, por exemplo, essa intervenção comentada pelo Fábio, e aí, em vez de aumentar, a gente tem visto 1,5 grau, às vezes, em 1 ano, a gente poderia ter baixado bastante essa progressão, e é uma situação que não tem retorno, não volta atrás o grau que passou para frente, eu sempre comento isso. Então, acho que é bem importante lembrar que está tendo pandemia, mas a grande maioria dos consultórios tem todos os protocolos muito adequados para que os pais possam continuar levando os filhos ao oftalmologista, porque a pandemia não vai acabar mês que vem e a gente precisa seguir cuidando dos olhos das crianças. E ter criatividade para conseguir que a gente exponha essas crianças de alguma forma ao ar livre. Eu quero fazer uma rodada de fogo agora. Vamos começar com o doutor Fábio. As mulheres vão terminar aqui hoje a fala. Doutor Fábio, vamos agora fazer assim um resumo. Quais são as suas recomendações para que a gente faça essa rodada final aqui? Sua mensagem como presidente da SBOP. A minha recomendação, primeiro, leve seu filho ao médico oftalmologista, ele é o habilitado para examinar seu filho, tem um bom exame. Converse com o seu pediatra, né, sobre o que a gente está conversando, ele está cada vez mais entendendo o que está acontecendo, e leve o filho para ser examinado, né? Eu sempre digo que os olhos são um pedacinho do cérebro que estão para fora da nossa caixa craniana. Os olhos precisam de estímulo, né, para o cérebro se desenvolver, como a doutora Luísa falou. Se você não der esse estímulo, ou se esse estímulo for muito tardio, não dá para correr atrás da perda que teve. Então, leve o filho para examinar, consultas rotineiras, como a doutora Luísa comentou, e segundo, cuidado com o tempo de telas, tem exposição ao ar livre, quer dizer, vamos cuidar da saúde ocular dos nossos filhos, que, por que pareça, caminha junto com a saúde mental nessas medidas, né? Obrigado mais uma vez, Tânia, e parabéns aí pelo empenho. Doutora Luísa, como a presidente eleita da SBOP, qual é a sua recomendação?
Acho que o Fábio resumiu super bem todas as recomendações mais importantes. Para terminar de forma bem pragmática, para que fique bem fácil de recordar, né? Então, lembrar que o primeiro exame para levar no oftalmologista de 6 a 12 meses, sempre lembrar que é importante que seja realizada a dilatação pupilar para avaliar o grau das crianças nesse exame, e também no posterior, que seria ao redor dos 3 anos de idade. Esses são os exames mais importantes na primeira infância. Não é cedo demais, como alguns pais podem ter receio. Os oftalmologistas estão plenamente capacitados para conseguir fazer uma avaliação completa nessas 2 faixas etárias que ainda são pré-verbais, muitas vezes. Mas é possível, sim, nessas 2 faixas etárias, detectar os principais fatores de risco para o eventual não desenvolvimento adequado da visão, e também para já poder dizer, principalmente no exame de 3 anos, quem são as crianças que estão em maior risco de virarem míopes. E, nesse momento, fazer as recomendações que foram discutidas aqui de o horário adequado do uso de telas, quanto tempo por dia, de que forma, e principalmente a redução, né, do uso de telas, levando ao maior tempo de exposição a atividades ao ar livre, que a gente sabe que essa combinação é que faz com que a miopia seja menos prevalente e progrida menos. Muito obrigada, doutora Luísa, muito obrigada, doutor Fábio. Eu faço também uma última recomendação aos pais que estão nos ouvindo, aos avós, aos tios, todas aquelas pessoas que estão envolvidas com as crianças. A minha recomendação, além de tudo que vocês já ouviram, é que mantenham o sono adequado das crianças. Elas estão em casa, talvez percam também o tempo do sono e elas precisam dormir bastante. Criança, ela precisa dormir para que a sua evolução seja normal e ela possa ter o desenvolvimento correto, inclusive ocular. Sono, tempo de tela e ar livre para todas elas, esse é o desfecho dessa reunião. Vamos botar as crianças para fora de casa, fazê-las dormir e diminuir o tempo de tela. Muito obrigada a todos. Temos muito mais. Fiquem atentos a estas sociedades, SBOP e SOBLEC.